Bem-vinda, Val. Já vai mandando os aviãozinhos aí para os amigos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Leandro, Deus te abençoe, Leandro. Boa tarde, Deus abençoe. Meu amigo Diego Peixoto já chegando aqui. Diego, o pessoal tá chegando. Já já vou te chamar aqui para um papo muito especial. Tô muito feliz em ter o Diego comigo hoje aqui. Gratidão mesmo, eu sei da correria dele, um cara, um empresário muito conceituado e muito também procurado, né, pela expertise que ele tem, pela criatividade que ele tem desenvolvido. Seu negócio tem sido referência no país inteiro e eu estou muito feliz em ter ele aqui comigo hoje. Mas o pessoal aí de Alexandre, Claudinei, vamos lá mandando aviões pro pessoal aí, convidando a galera. O pessoal tá chegando hoje, esse horário a internet fica meio pesada, que tem muita gente fazendo live, mas eu sei que o conteúdo que a gente tem hoje será um conteúdo assim extraordinário, por isso eu digo a você, não saia e convida mais gente aí, principalmente gente que tem desejo de desenvolver uma mentalidade empreendedora, que tem desejo de crescer, de prosperar. Nós vamos ter vários insights, vários conteúdos aqui que vão abrir a sua mente de uma forma extraordinária. Então vai lá, você vai ter liberdade aqui também para perguntar, para comentar, certo? Marca os seus amigos aí, envia aí o máximo de convites aí para a galera estar junto com a gente aqui. Nós vamos juntos até 1h da tarde, junto com meu amigo Diego Peixoto. Cheio chamando já o Diego aqui. Diego, já tô... Obrigado, Claudinei, que tá chegando aí, como é que tá? Leandro, Deus abençoe. Vamos convidar aqui o nosso amigo Diego Peixoto. Show, show. Esse louvor tava... E aí, meu irmão, tá me ouvindo bem? Tranquilo, Léo. Estão me ouvindo aí? Pessoal, se estiver me ouvindo, dá um joinha, dá um ok aí, né? Pra gente fazer essa Eu tô live. ouvindo bem, mas você me lembrou aqui, vou até colocar um fone também para garantir que de vez em quando tá dando retorno aqui. Pô, Nanda, Deus... Oi, bem-vindos. O pessoal tá chegando. Meu amigo, para mim é um prazer muito grande ter você aqui. Eu sei da sua correria, não foi fácil a gente conseguir se organizar, mas assim, quero já de antemão dizer o quanto eu admiro você, a sua esposa, a sua família, em vários sentidos. Não só como família, que você tem sido uma referência, a gente tem visto aí o quanto você zela e valoriza a sua família, e como também empresário, empreendedor, que é um cara assim, com uma mentalidade lá na frente. Quando eu olho assim, vejo suas postagens, seu conteúdo, e conheço e acompanho um pouco do seu trabalho também fora das redes sociais, e assim,
é realmente de admirar e de aprender bastante. Assim, eu comecei, uma das pessoas que para mim me desafiou a organizar as minhas redes sociais e assim produzir mais conteúdo, ter essa coragem de meter a cara aqui na câmera para produzir conteúdo diversificado, foi você ver o quanto assim você tem procurado semear na vida de muitas pessoas, contribuir na vida de muitas pessoas com o seu conteúdo, com a sua jornada, com a sua história. Para a gente conversar um pouco, Diego, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho da sua jornada e já vou jogar uma primeira bomba aí para você. Joga aí. E eu quero que você já me fale aqui para nós, o pessoal que está chegando. Lucas, bem-vindo. O pessoal está chegando aí. Vai chamando a galera. Eu quero que você na sua percepção, quais são os maiores desafios que você tem enxergado no... Não, deixa essa mais para frente. Eu quero que você já se apresente, eu quero que você me diga qual o aprendizado maior que você está tendo de tudo isso que está acontecendo. Qual é talvez uma ficha ou algumas fichas para esse tempo que você diz assim, rapaz, isso aqui eu só vim perceber diante dessa crise para você compartilhar com a galera. Fica à vontade, meu amigo, bem-vindo. E fica à vontade. Excelente, Léo. Também admiro muito você como líder espiritual aí, pastor da igreja em Arapiraca, como coach, como empreendedor, como pessoa. Então, uma pessoa realmente a ser seguida pelo exemplo, por tudo que faz para outras famílias. Quem não sabe, Léo estava vindo aqui para Maceió para pegar mantimentos para o pessoal de Santana, né, que está passando por essa situação aí. E vou começar, né, para quem não me conhece, quem é o pessoal do Léo, aí, seguidor do Léo. Eu sou agora exclusivamente empreendedor, né? Vou contar a história para ver até onde eu cheguei aqui. E eu já fui 13 anos servidor público, né? Eu tinha um pensamento médio, principalmente do brasileiro, que é estudar para ser servidor público. Então, iniciei minha carreira com esse pensamento, né? Se vou estudar para ser servidor público e o que eu puder crescer como servidor público é você. Então, desde 18 anos, passei com 17, na verdade, assumi com 18 no Corpo de Bombeiros Militar, aqui do estado de Alagoas. E trabalhei até na enchente de 2010, situação parecida com o pessoal de Santana agora, e consegui aprender muito no bombeiro. Uma das lições que eu tenho para a vida do bombeiro é justamente esse de servir ao próximo. Nós tínhamos um juramento lá de servir, inclusive com risco à própria vida, né? Então, esses grandes, valorosos profissionais estão agora em Santana de Ipanema também fazendo isso. Então, fui bombeiro militar. E lá eu fiz um curso que são os cursos mais difíceis do bombeiro, que é o curso de salvamento no mar. E nesse curso eu tive uma das primeiras lições que eu levei para minha vida e trago até hoje, que é o não desistir. Nesse curso eu desisti uma vez em 2017 e voltei a fazer em 2018. Na minha turma começaram 24, terminaram 12. 12 pessoas terminaram esse curso. E como eu tinha desistido no ano anterior, no ano de 2018 eu disse, eu vou terminar esse curso, custe o que custar. Eu só saio morto ou saio com o brevet. Acabou. E eu aprendi a não desistir. E desde então, na minha vida, eu não tenho desistido mais de nada. Porque tem uma frase, não vou me recordar agora quem é o autor dessa frase, mas ele diz que a dor é passageira, mas a glória é eterna. E muitas vezes, algumas pessoas talvez estejam pensando em desistir agora nessa crise, né? Desistir até da família mesmo, tem crises familiares, desistir do emprego, desistir do negócio. E essa lição eu aprendi aos 19 anos e não retroceder mais, né? Não desistir nunca mais na minha vida, para tudo que eu queria. Como estava nessa cabeça de servidor público, fui galgando. O bombeiro é uma profissão extremamente valorosa, mas a ascensão era um pouco complicada por causa do militarismo. Então, ou tinha uma opção de fazer o vestibular, ou então entrar para outro concurso. Como eu sempre gostei da área de segurança pública, eu fui para a Polícia Rodoviária Federal. Passei aqui na Polícia Rodoviária Federal no ano de 2009, assumi em 2012 e fiquei até 30 de março de 2020. O pessoal está perguntando por que 30 de março de 2020? Isso. Saiu minha exoneração no meio da crise do coronavírus. Eu pedi minha exoneração da Polícia Rodoviária Federal. Eu vou contextualizar e explicar o porquê. E passei na PRF. Mas alguma coisa ainda faltava. Então, provavelmente,
eu iria seguir a carreira do serviço público, a ser um concurseiro inveterado, iria galgar mais concursos. Junto com a PRF, eu passei no vestibular de Direito, então fiz, concomitantemente, junto com a PRF, fiz o curso de Direito, me formei em Direito em 2018. E tudo isso foi construindo o empresário que hoje eu sou. Porque toda essa base que eu tive do serviço público, eu consegui mensurar algumas coisas, principalmente retornos, como o que é que eu posso ganhar mais, seja de experiências, seja financeiramente, se eu dedicar a projetos pessoais e não simplesmente servir ao público, que essa é a função do servidor público, é servir ao público. Tem pessoas que têm vocação para isso e tem pessoas que fazem um trabalho excelente no serviço público, mas não era o meu propósito e eu demorei um pouco para perceber isso, né? Mas tudo isso me propus montar o meu negócio junto com a minha esposa em 2016. Em 2016 nós montamos uma clínica de estética, nós viramos franqueados de uma clínica de estética e em 6 meses nós conseguimos atingir um faturamento que já entrou como um recorde histórico da franquia, a ponto da gente ser convidado para palestrar e passar o nosso case de sucesso dessa franquia. Então, montamos a segunda, montamos a terceira, estamos com 3 unidades hoje que vem se reinventando, principalmente agora nesse momento de crise. E chegou o momento, eu estava já 1 ano de licença sem vencimento do serviço público, e aí pedi exoneração. Pedi exoneração no começo de março, e saiu agora, dia 30 de março, saiu publicamente no Diário Oficial, a exoneração, ou seja, eu não sou mais servidor público, não tenho mais nenhum vínculo com a União no tempo de crise. Por quê? Pode anotar isso aí. Suas decisões não se baseiam pela crise. Suas decisões devem ser tomadas para o que você quer na sua vida. E isso é que muda consideravelmente seu estado emocional em tempos de crise ou não. Porque suas decisões não podem ser baseadas simplesmente é crise, então vou tomar uma decisão porque é crise, tomo outra decisão sem ser crise. Não. Então você fica à mercê do que acontece com a sua vida. Você não toma as rédeas do barco da sua vida, né? Em vez de você ser a locomotiva que puxa os vagões, você é o vagão que é puxado pela locomotiva que está na frente. Então, toda decisão que eu tomo é com base no que eu quero para minha vida, não com base em crises ou em épocas de vacas gordas, né? Então, esse é um resumo aí da minha história como profissional, né? Familiar, eu tenho outra história aí, mas como assunto é empreendedorismo, foquei na área profissional. Aí, que uma das coisas que ajudou nessa área profissional é justamente dividir com a minha esposa. Nós podemos dividir todos os problemas e todas as benesses de ser empresário em conjunto, né? Diego, papai, eu já anotei aqui algumas coisas aqui que eu achei fantásticas, porque às vezes a pessoa olha o cara bem sucedido, o cara tá, vamos dizer, como o pessoal fala muito, o cara tá estourado, tal, mas as pessoas não conhecem a história e quais são os valores que a pessoa tem que construíram essa estrutura para a pessoa chegar onde chegou. Eu te dou os parabéns, mais admiração agora nessa sua ousadia. Eu já sabia que você era um cara ousado, mas parabéns pela sua ousadia e por você entender qual é, porque a questão, ontem até eu falava com o Thiago Campos, que a gente estava batendo um papo sobre foco. Isso. A questão da pessoa entender a sua identidade e o seu propósito de vida. E você falou aqui algumas coisas, aprendi a não desistir. Uma coisa que você também falou sobre a construção do empresário, quer dizer, não foi um negócio que surgiu da noite para o dia, foi uma vivência, experiências, foi amadurecendo até se tornar essa pessoa. Destaque da franquia, eu já sabia disso, tenho acompanhado e você realmente está desenvolvendo um trabalho extraordinário, tá bem? Mas você falou uma coisa aqui só para mim. Eu quero que você fale quais são, eu quero que você me fale aí sobre desafios, os erros que você pode orientar o pessoal nessa situação. Mas você disse uma coisa aqui muito interessante, você disse, suas decisões não precisam, as suas decisões não podem estar relacionadas à crise, mas sim aos seus sonhos, às coisas que você deseja. E eu, esses dias, meditei, pastor Jabes de Alencar aqui chegando com a gente, um abraço mesmo. Quero fazer uma live com o senhor também. E interessante sobre esses desafios na crise,
que você falou sobre decisão e condição, que eu vejo na Bíblia um personagem muito interessante nesse sentido, que é o Gideão. Porque Gideão, para enfrentar os midianitas, que já eram 10 por 1, o exército dele foi diminuindo até ficar um exército de 300 homens. Para vencer, se não me falha a memória, mais de 120 mil homens do exército inimigo. Então, era um desafio muito grande. Mas Deus falou com eles lá e disse, olha, eu quero a parte do exército, eu só quero aqueles que, mesmo diante de todo o desafio, não se coloquem como cachorro bebendo água, que os caras continuem na postura de soldado, mesmo diante do impossível. E foram só 300 homens. Então, Gideão tinha uma decisão nesse sentido. Ou ele ia ser alguém, Deus disse para ele assim, eu quero gente de decisão. Cara de condição, que só está disposto a lutar. Se for favorável, manda voltar. Eu quero realmente, como você falou sobre a questão de que a glória é permanente, é eterna, a luta, a batalha é um processo, ela passa, mas a glória é eterna. Deus disse, olha, só quero que fiquem pessoas realmente que estão dispostas a serem soldados, independente, ou serem generais, independente do contexto. Então, tem muitas pessoas que eu observo nesse sentido, a gente tem visto o quanto o ser humano tem estado desesperado, as pessoas têm perdido as estruturas numa situação como essa. Parece que, eu tive ontem, você falou sobre o que aconteceu em Santana de Ipanema, e, cara, o que eu vi foi pior do que eu vi nos vídeos. Eu até gravei um vídeo, não sei se posto, de uma mulher que ela estava lá, a gente chegou lá, mais de 15 casas no chão, e as pessoas lá, moradores que viveram a vida toda lá, e zanzando entre os destroços, e eu disse, o que está fazendo aqui? Não sei o que fazer. Era tudo que eu tinha, se perdeu, e eu não sei nem como recomeçar, porque eu estou sem acreditar. E talvez muitas pessoas nesse momento aí, comércio fecha, para tudo, muita coisa mudando, porque eu acredito que eu acho que nunca mais vai ser a mesma coisa depois dessa situação do corona. Então, muitas pessoas estão assim, como se estivessem em stand-by, sem saber o que fazer. Muitos estão querendo desistir de tudo, jogando tudo para o alto, perdendo todas as esperanças. E eu quero perguntar para você, eu gostaria que você me dissesse quais são para você, na sua ótica, os maiores desafios para quem está empreendendo diante de tudo isso que está acontecendo. Vou até dizer uma coisa, por exemplo, até para nós pastores, porque nós somos líderes religiosos, nós temos um papel social muito importante, não só com o espiritual, mas com o emocional e até com a assistência das pessoas. Nós temos procurado não deixar as pessoas que estão passando por um momento como esse, que estão menos desfavorecidas, a gente tem ajudado. Alimento, roupa, o emocional, o espiritual. Mas uma coisa que me caiu uma ficha é o quanto nós somos inexperientes, no meu caso como pastor, nessa parte digital. Porque quando nós ficamos impedidos de, claro que isso não substitui a comunhão, o contato físico, o relacionamento com as pessoas, mas quando a gente ficou, o governador disse isso numa quinta-feira, e só poderíamos nos reunir sexta e acabou até a próxima decisão, isso para nós foi uma pancada, porque eu vi o quanto nós não tínhamos uma estrutura para alcançar as pessoas de forma digital, e enfim, foi uma ficha que eu digo, meu Deus, agora é impossível. São coisas que nós já deveríamos ter caído a ficha em relação a esse mundo digital e estamos muito atrasados. Tanto que agora você vê que as redes sociais estão travando de tanto culto que está acontecendo. Quer dizer, quantas pessoas, Diego, quantos feedbacks eu tenho recebido de pessoas que estavam afastadas de Deus e agradecendo, porque, quer dizer, nós estávamos nas quatro paredes. Quantas pessoas que estavam precisando tomar uma decisão e foram alcançadas por essas lives que a gente está fazendo. Não só lives de pregação da palavra de Deus, da Bíblia, mesmo porque o que a gente está falando também aqui é a Bíblia, porque os princípios são bíblicos. Exatamente. Mas de assuntos diversificados que têm alcançado pessoas que antes a gente não alcançava fazer redes sociais. Então, para mim, um dos maiores desafios é entrar de forma, vamos dizer, profissional nesse mundo digital. E aí eu pergunto para você, quais são, na sua ótica, os maiores desafios que quem empreende vai ter nos próximos dias diante dessa situação que a gente está vivendo? O principal é, como você falou, adaptabilidade. Você comentou que na live de ontem eu acompanhei que tipo, você não esperava nos seus piores pesadelos que o templo, né, a estrutura física da igreja pudesse ficar vazia. Né? E como é que um pastor vai poder pregar a palavra de Deus com o templo vazio? Então agora
as fronteiras se acabaram, não tem mais paredes. Então a palavra de Deus pode chegar de qualquer maneira, seja numa live falando sobre empreendedorismo. Por quê? Porque, como você já falou também em outras lives, nós viemos para viver e viver em abundância. E isso é uma das formas também. Quanto mais a gente difundir a palavra de Deus, o empreendedorismo como propósito, então isso vai poder transformar as pessoas, né? Porque eu costumo dizer, uma aula de economia básica aqui, que quando a gente paga alguma coisa no mercado, o cara do supermercado ele não toca fogo no dinheiro. O dinheiro ele precisa circular. Se eu compro uma mercadoria no mercado, o cara do mercadinho vai pegar, vai pagar o distribuidor pega o dinheiro, paga a indústria pega o dinheiro, paga o salário do colaborador da indústria vai na farmácia, compra o medicamento, o cara da farmácia vai e paga o frete dele, o distribuidor, e assim a economia gira. Então, quanto mais pessoas tiverem circulando na economia, mais a economia gira. E esse é um dos principais desafios do pós-crise. Porque quem vai salvar a economia vai ser justamente os pequenos e microempresários, porque vão fazer a economia circular. E o desafio é como se manter apesar dessas adversidades, né? Algumas profissões estão na linha de frente aí. Pessoal da segurança pública, pessoal da saúde, por quê? O bombeiro ele fez um juramento, o policial ele fez um juramento, o enfermeiro, o médico, ele fez um juramento para estar lá salvando vidas. E o empresário, qual foi o juramento que ele fez para ser empresário? Então, a carga de comprometimento do empresário não é tão forte. Mas eu vou dizer para você, empresário, você quando decidiu ser empresário, eu quando larguei o serviço público, que agora eu poderia estar tranquilo como servidor público, mas resolvi continuar sendo empreendedor, exclusivamente empreendedor. Por quê? Porque a minha empresa precisa de mim nesse momento mais do que qualquer momento. Então eu poderia estar quebrando a minha empresa, como você falou ontem, se eu não tivesse foco no que eu quero. Por isso que as minhas decisões têm que ser focadas em o que eu quero para a minha empresa, no futuro da minha empresa. O bom dessa crise, que ao contrário de muitas outras, é que a gente sabe que vai passar. Algumas aí a gente sentava no escuro mesmo. E, tipo, qual a perspectiva de passar? Não se sabe. Talvez o agravamento dessa crise, a depender de decisões governamentais ou não, possa ser um extensor. Mas a gente sabe que vai passar. Isso é fato. E o principal desafio do empresário agora é entender o porquê ele decidiu ser empresário. Aí eu trago um conceito que a gente chama do Golden Cycle, de Simon Sinek. Ele escreveu um livro que Comece com o porquê. Né? Deixa eu tirar aqui para o pessoal entender. Esse aqui é o Golden Cycle. Né? Então, a maioria das empresas, elas sabem o que fazem. A maioria das empresas, quase todas, pequena a média, então sabem o que fazem. O segundo círculo aí, como fazem. Então são empresas mais estruturadas, que já possuem algum processo, que já possuem algum níveis de processos, níveis de organizações diferenciados. Mas poucas empresas chegam nesse ciclo de ouro aí, que é o porquê fazem. Esse porquê, esse é o propósito, tanto individual quanto de qualquer empresa. Uma empresa que sabe o porquê, ela pode descobrir qualquer como, principalmente para superar essa crise. Agora, para isso, você tem que entender o porquê você decidiu montar um negócio. Simplesmente isso. O empresário, o empreendedor, ele nasceu para resolver problemas da sociedade. E agora não vão parar de surgir problemas na sociedade. E é justamente quem tiver resiliência para sobreviver nessa parte, nessa crise, nesse vale que estamos passando, vai surgir mais forte. E por isso, a inteligência emocional, a inteligência espiritual. Eu vou fazer uma sequência de lives, provavelmente a partir de sexta. Vou convidar você também, já está aqui de antemão aqui, para convidar. Por quê? Eu vou falar sobre empreendedorismo durante 7 dias. Cada dia eu vou tratar sobre um assunto, eu exclusivamente. E um dia específico eu vou chamar você, por quê? Porque inteligência espiritual é fundamental para a gente passar esse momento.
E nada mais como passar uma autoridade, um líder espiritual para falar com muito mais propriedade do que eu. Eu separei um trecho, esses dias eu estudando a Bíblia, Léo, e separei um trecho de Reis. 1 Reis, capítulo 3. Salomão, ele pede a Deus, Deus que disse que ele podia pedir o que quisesse, né? Pela herança hereditária dele, ele podia pedir o que quisesse, que ia ser atendido. E Salomão simplesmente pediu sabedoria. E Deus, no sonho, respondeu que ele daria um coração capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. O que é que eu quero dizer com isso, né? Eu conheci o coach antes de conhecer mais a fundo a Bíblia. E o coach me direcionou para conhecer a palavra. E eu descobri que a Bíblia é um dos melhores livros sobre coach, sobre empreendedorismo, sobre foco, sobre tudo que você quiser na vida. Tudo tem lá. E isso aí é fundamental. Muita gente está pedindo ajuda do governo, muita gente está pedindo soluções milagrosas. Mas, na verdade, quando a gente aprender a discernir, ter calma, paciência, usar inteligência emocional com inteligência espiritual e junto com o que a gente aprendeu na vida sobre empreendedorismo, sobre todo o conteúdo que está liberado aí online, todo mundo fazendo live aí com soluções, então a gente tem como passar por esse momento. Agora basta pagar o preço. Ontem eu fui dormir quase 1 hora da manhã, acordei hoje 6 horas da manhã para dar continuidade. Por quê? Porque eu sei que tem alguns conteúdos que estão passando ao vivo, que eu não queria perder, e eu sei que eu preciso desenvolver algumas coisas na minha empresa, tanto para agora quanto para o pós-crise. Então, esse é o principal problema, esse é o principal desafio do empreendedor agora. Ele não tem um juramento, ele não fez um juramento para ser empreendedor. Então, qualquer dificuldade ele pode deixar passar, pode desistir. Só que eu aprendi na minha vida aos 19 anos de idade que eu não preciso desistir para nada. Eu posso parar, posso descansar, posso recuar, mas desistir, não. Por quê? Hoje, assistindo o Pedro Superti, um cara altamente diferenciado hoje no mercado, porque ele fala justamente de diferenciação. E ele disse, mude o caminho, mude o veículo, mude o transporte, mude o caminho, mas não perca o seu objetivo, não perca o foco da linha de chegada. Você pode fazer o caminho de diversas formas, vai ser mais difícil, vai. Não vai ser fácil para ninguém essa fase. Mas justamente isso, se reinventar. A nossa franquia, em tempo recorde, lançou em 1 semana um produto digital, que a gente já vinha construindo um material muito bom digitalmente, conseguiu aproveitar justamente na crise para lançar esse produto, compilou, eu e Sanauá entramos junto com a franquia já tinha um material, juntamos e criamos um produto online. Para quê? Para que pudesse ajudar mais de 150 franqueados e ajudar principalmente pessoas, porque um combate da obesidade, nesse momento, também é crucial para o combate a essa situação que estamos vivendo de crise de coronavírus e tal. Então, tem que se reinventar, tem que ser adaptável. As igrejas todas agora estão fazendo lives, estão fazendo cultos online. Por quê? Porque a palavra, principalmente nesse momento, não se teve um momento ideal para a palavra de Deus chegar a todo mundo. Então, assim como no empreendedorismo, assim como na vida, assim como na igreja, temos que estar nos reinventando todos os dias e sendo adaptáveis. Por quê? Os que ficarem mais adaptáveis nesse momento vão ser os que vão continuar no pós-crise. Não precisa critério nenhum para ser empresário. Para abrir um CNPJ, não precisa critério nenhum. Só basta regularizar lá na junta comercial, no Sebrae, como MEI, e você é empresário. Então, qualquer um pode ser empresário. Mas não vai ser qualquer um que vai superar essa crise. Então, essa diferença é básica. E sobre adaptabilidade, você falou, eu estou anotando tudo aqui, meu irmão. Isso aqui é tudo insight aqui que eu tenho que guardar. É muito interessante esse negócio do porquê, porque você, sobre o juramento, realmente, a maior parte das pessoas que estão na linha de frente, não numa situação como essa, mas no caso também empresários, autoridades, às vezes até religiosas, políticos, né? Enfim, a sociedade no geral não tem essa consciência. Nesse livro aí, se não me falha a memória,
ele fala que só 5% das pessoas elas têm realmente um porquê definido. 85% está só preocupado em saber o quê. Né? 85% o quê, 10% no como e uma minoria preocupada em saber o porquê. E quando realmente você... Interessante que a criança, porque uma outra coisa que eu acredito que é muito importante nesse momento é a criatividade. E vem da adaptabilidade também, mas é a pessoa ser criativa. Se fazer nesse sentido de forma criativa. Interessante que isso é do DNA do ser humano. Que a gente vai ao longo da vida levando tanta pancada que a gente vai deixando. Mas você vê, por exemplo, eu tenho meu filho pequeno, Benjamin, uma das coisas que ele mais faz é: por quê, pai? Isso. Por quê? Não pode isso. Por quê? Por quê? Porque isso é da natureza do ser humano, é o porquê. E aí a gente vai sendo reprimido na infância. Quem pergunta demais? Deixa de perguntar besteira. Que uma das coisas fundamentais hoje que a gente tem, o coach, o resumo do coach é pergunta e tarefa. Né? Você entender o porquê, o que te move, o que te faz. Então, muitas pessoas, eu acredito, nesse momento, vão ter que dar uma parada. E realmente, se eu sou um empresário, eu sou um empresário por quê? E se realmente esse meu porquê vale a pena. Exatamente. Se meu porquê vale a pena. Senão, num momento como esse, eu não me movo. Se eu sou um político, um parlamentar, se eu sou uma autoridade na sociedade, se eu sou um líder religioso, eu sou por quê? Qual é esse porquê que me move? Então, quando eu identifico o porquê, nada me segura. Então, nós estamos aqui com muitos desafios. Eu, por exemplo, hoje como pastor e até como coach, muitos desafios. A instituição, o prédio está parado, mas as pessoas precisam de assistência. O prédio está parado, mas eu acredito que, como vocês aí, as contas não deixaram de chegar. Eu ouvi, alguém postou algo para mim dizendo: o cartão de crédito, não pague, se preocupe não, que vai descontar os juros e tal. Aí, tranquilo, dia 17 eu estava em Santa Catarina, vencia meu cartão. Eu cheguei dia 21, 22, ou foi 23. Fui ligar pro cartão. Moço, eu não paguei, mas eu soube que parece que nessa crise. Ela disse: não, moço, pague seu cartão. Você pague seu cartão, senão o juro vai... E eu fiquei... Quer dizer, então tem muitas demandas que não param. As pessoas que estão aqui, tem muitos empreendedores. Arapiraca é uma cidade, por exemplo, que tem muitas feiras. Exatamente. E eu vi muitos feirantes desesperados, porque parou a feira. Mas eu tenho, por exemplo, tem um senhor aqui chamado Luiz Freire, ele tem mais de 70 anos. E ele tem uma banquinha onde ele coloca as bananas dele, e o cara hoje, a renda dele, e não parou nessa crise, a forma criativa dele, ele fica rodando, parando nos cantos, e a forma criativa dele, hoje, ele tem uma renda invejável para muitas pessoas com formação acadêmica. Mas é porque, assim, ele se movimenta de forma criativa. Agora eu vou parar aqui, e eu vi que outros feirantes também, que não estão podendo mais, com as suas bancas, o movimento de feira, o cara botou na porta de casa, o cara está fazendo entrega, como se fosse o iFood entregando em casa. O cara precisa de banana, de tomate, de cebola, o cara pega uma moto, manda entregar. Então, assim, essa questão da criatividade, de saber o porquê, o que me move, o que é importante para mim, quem precisa de mim nesse momento, porque no seu caso como empresário, não é só você, a Sanauá e seus filhos. Tem uma equipe que precisa de vocês, que você não pode deixar o negócio parar de movimentar, porque tem várias outras pessoas. E quando eu vejo, Diego, quando o porquê é puro, porque é puro, sabe? Quando você tira todos os gomos, as cascas da cebola, vai tirando, para descobrir o porquê, sabe? Porque tem muitas pessoas, talvez seja esse um dos motivos de ir numa crise como essa, muita gente ficar no meio do caminho, porque quando ela vai observar o porquê de verdade, que a gente blinda o nosso porquê de verdade muitas vezes, principalmente se ele for um porquê negativo. Né? Tem muitas pessoas, às vezes, que eu vou provar para o meu pai que eu me levanto, que eu venço, eu vou provar para o meu marido que eu não dependo dele. Então, mas os porquês do discurso são diferentes. Não porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Mas aí quando você vai realmente... E aí um momento como esse que a gente recebe um impacto para tudo, que tudo balança na vida da gente, a gente vê o que cai. Epa! Aí você vai observando. Eu já contei uma outra live, não vou falar aqui, mas até num dos meus vídeos do YouTube, mas eu contei uma das lives que eu disponibilizei no YouTube, que eu falei sobre isso, que eu tinha um discurso em relação no passado ter perdoado meu pai. Eu dizia: não, perdoei. Meu discurso era bonito. Mas havia um resultado negativo e porque não era verdadeiro. Então, assim, é muito importante nesse momento o pessoal, por exemplo, da área empreendedora, dar uma parada e pensar: olha o porquê que me move de verdade. O que isso me move? É de verdade? Olhar para dentro. E aí, se a pessoa tem essa dificuldade, porque eu percebi na minha jornada, Diego, em muitas coisas, inclusive nisso.
Eu só consegui realmente ter clareza quando eu procurei ajuda. Então eu vejo, a Bíblia também diz assim, que nós somos como flechas nas mãos do valente. A flecha tem um momento que o arqueiro pega ela e puxa, ela parece que ela está retrocedendo, mas ela não está retrocedendo. Ela está se preparando para um lançamento bem longe. Antes ela estava só na aljava, ela estava por ali, mas agora a hora do lançamento, o primeiro momento aqui é essa puxada para trás, que não é um retrocesso, é uma preparação. Então é um momento que a gente tem que dar essa olhada, não só olhar a planilha, mas dar uma olhada como pessoa, porque empresas elas se constroem através de pessoas. Você observa, eu estou vendo aí o Flávio Augusto, que é um servo de Deus também, um cara extraordinário, e você vê, por exemplo, que as grandes empresas, elas têm alguém que tem uma jornada. Você começou aqui construindo, contando a sua jornada, gente, tal, os desafios, as coisas que você abriu mão. Cara, eu estou aqui, minha cabeça está sendo, cara, abriu mão do serviço público no pico da crise. Só o cara, porque assim, a pessoa olha de fora e diz, meu Deus, o cara é louco. Mas dentro de vocês não, eu sei o meu porquê. Então, por exemplo, hoje, eu sei o meu porquê. É ajudar pessoas a terem uma vida extraordinária. Aqui, em plenitude e eternidade. Eu quero levar as pessoas a ter um relacionamento profundo com Deus. Eu sei o que é isso. Então, se me fechar o templo, não é por causa disso que eu vou ficar em casa dizendo agora eu vou aproveitar para descansar, um stand-by com a minha família. Não! Eu tenho que vir para cá e estar levando as boas novas para as pessoas. Eu tenho que estar aqui, estou aqui, o que tu está falando aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Depois, se você me vir fazendo os videozinhos com esse conteúdo, saiba que foi. Mas assim, por quê? Porque eu sei o quanto a necessidade não para. E que a gente tem que ser realmente criatividade, se adaptar a essas situações. Isso, essa sequência de lives que eu acho incrível é isso, essa corrente do bem, que realmente quem tem propósito vai fazendo uma live com um, vai pegando a live do outro, constrói o seu conteúdo de acordo com as suas experiências e passa para pessoas. E isso aí, vamos fazendo a corrente do bem. Do mesmo jeito que o vírus contamina um, contamina outro, a gente pode contaminar positivamente todas as pessoas. Por isso que eu vou fazer esse desafio de live 7 dias aí, falando tudo que eu conheço sobre empreendedorismo. Por quê? Porque tem um pessoal que está fazendo uma campanha aí de nenhuma empresa menos, compre do pequeno. Por quê, pessoal? Cabe cada um de nós de movimentar a economia. Hoje eu tenho uma plena consciência política e econômica de como é a solução do que isso. Embora tenham pessoas que ainda costumam polarizar e ainda politizar a situação de hoje. Que, na verdade, eu acho um absurdo, extremamente absurdo isso aí. Porque nós não estamos escolhendo entre economia e crise sanitária. As duas vão ter impacto negativo, as duas vão morrer gente. Pode ser contabilizado diretamente ou pode ser contabilizado indiretamente. Mas crise econômica traz mortes também, entendeu? Tem estatísticas que dizem aí que cada 1% de desemprego aqui no Brasil, 1%, ou seja, 1 milhão de trabalhadores a menos, porque é o percentual de faixa etária economicamente ativa, então dá em média 100 milhões, 100 e poucos milhões de pessoas, cada 1% a menos de emprego, ou seja, 1% de desemprego, 1 milhão de desempregados, são 30 mil mortes. 30 mil mortes. E ninguém consegue parar para analisar isso aí. A crise econômica de 2008, a bolha do subprime lá nos Estados Unidos, deu um impacto que, tipo, no ano subsequente, aumentou em mais de 250 mil casos de câncer que não estavam sendo esperados, por estatística. Todo mundo tem estatística de quantas pessoas vão morrer de câncer, por exemplo, no próximo ano. Lá nos Estados Unidos aumentou em 250 mil casos a mais. Então, são coisas que a gente não consegue contabilizar e todo mundo tem que pensar agora qual a melhor solução, né? A gente fala como empreendedorismo, às vezes, com uma empresa de um porte maior. Minha empresa hoje tem quase 40 colaboradores, mas existe o cara da banquinha da feira lá, que ele todo dia é o apurado dele do dia, é o que ele usa para comer. E R$600 para esse cara de ajuda do governo, será que vai poder sustentar a sua família de 4, 5, 6 filhos? Então, precisamos procurar e criar soluções inteligentes. Por isso que eu estou fazendo esse desafio, porque quem puder acessar esse conteúdo, que grave aqui, vai passar 24 horas, manda para alguém, grava um trecho, manda para essa pessoa que não tem esse acesso, porque talvez uma ideia que a gente joga aqui, ele consiga adaptar para o negócio dele, né? Seja uma entrega, um delivery, porque esse cara precisa trabalhar, esse cara precisa sobreviver. As pessoas vão continuar com as mesmas demandas, né? As demandas vão continuar as mesmas. Talvez a forma de entregar o seu produto, o seu serviço, tenha que se remodelar, tenha que se transformar totalmente diferente.
mas nós precisamos utilizar todo o nosso conhecimento, toda a nossa expertise para poder ajudar o máximo de quantidade de pessoas possíveis, porque um ajudando o outro é que vai tirar mais rápido esse país desse problema. E poucas pessoas estão pensando nisso. Muitas pessoas estão pensando em politizar essa situação ou polarizar, como a gente fez desde a campanha política até agora está voltando essa polarização irracional, porque não tem lógica que muitas pessoas estão fazendo aí, né? E eu só, assim, a percepção que eu tenho e a alegria que eu tenho é que tem 7 bilhões de pessoas hoje no mundo pensando sobre isso e todas as mentes mais brilhantes do mundo estão pensando na solução. Então, meu amigo, pouquíssimas vezes tivemos isso na história da humanidade. Pouquíssimas. Você falou a questão política, e isso aí eu torço, sabe? Que todos estejam realmente se preocupando com o melhor do cidadão e não exista, assim, claro que infelizmente não tem como não existir, mas que não seja uma briga, uma queda de braço política pensando nas próximas eleições. Exatamente. Porque isso é que dói, porque a gente vê, por exemplo, eu estive em Santa Não, vê o desespero das pessoas, ainda mais uma situação como aquela. Eu soube de instituições que estão querendo suspender o trabalho social porque tem políticos querendo se encostar para se aproveitar do momento, da dor do ser humano. Então isso aí é inadmissível. Mas, Diego, eu li um livro, eu não sei se você já leu, chamado assim, o nome do livro é Ah, Se Eu Soubesse. Eu já ouvi falar, mas esse ainda não li. Esse livro é um livro fantástico. Ele é muito antigo, esse livro. Eu li ainda, eu trabalhava com vendas ainda em 99. E esse livro é o seguinte, é o que empresários fariam diferente se soubessem o que eles sabiam hoje, há 25 anos atrás. Então, se eu soubesse. Esse livro é fantástico. Então, o que eu quero perguntar para você? O pessoal está te assistindo, vai ficar disponível aí 24 horas. Eu quero ver se eu coloco essa live também disponível no YouTube. Você me permite, né? Com certeza, meu amigo. Vamos fazer essa corrente do bem girar aí. Pode circular tranquilo. Que está sendo fantástico aqui o conteúdo, tudo que você está entregando é sensacional. Sou muito grato a Deus por você. E o que acontece? O que eu quero dizer para você, perguntar para você? Quais seriam os piores erros assim que você pode ser até que você cometeu? Que você pode dizer para as pessoas que estão assistindo, gente, se hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu tivesse vivido uma crise no começo, mas com essa cabeça hoje, para dar um conselho para o pessoal que está começando, talvez, ou que esteja meio perdido, se fosse listar alguns erros, quais seriam os principais que você diria assim, eu não cometeria esses aqui numa situação como essa? Quais seriam esses erros aí que você poderia listar alguns aí? Com certeza. O primeiro passo é que crise vai ter outra. Então, eu já estou declarando. A próxima crise que tiver, é porque com certeza vai ter outra. Crises são cíclicas, pessoal. Então, quem não se prepara para a crise, acontece isso, né? Mas crises são cíclicas. Então, empreendedor, caixa. Caixa, como disse o pessoal, caixa é rei nesse momento. Por quê? O caixa que você tem da sua empresa, a reserva que você tem agora de emergência, seria usada agora. E você poderia estar mais tranquilo para quê? Para poder pensar em soluções mais criativas, soluções para o seu negócio, ou simplesmente parar e dizer, eu vou descansar agora, vou tirar uma semana para pensar melhor no meu negócio. E aí poderia dar férias para todo mundo mais tranquilo, não teria um impacto tão grande no seu negócio. Por quê? Porque você se preparou para isso. Então, na próxima crise, com certeza, minha empresa vai ter um caixa melhor do que ela tem hoje. Que hoje já é melhor do que 90% talvez das outras empresas, porque tem a maioria das empresas, a média do Brasil é que o micro e pequena empresa, ou seja, 40 milhões aí de pessoas, tem caixa para 27 dias. Já passamos agora com essa quarentena, vamos a 18. E aí? Se tiver mais 9 de prorrogação, metade das empresas fecham. Metade das empresas fecham. Então, pessoal, é um número absurdo. Poucas pessoas fazem conta do que seria metade das micro e pequenas empresas fecharem. Então, com certeza, eu iria me preparar, vou me preparar cada vez melhor para, numa próxima crise, a empresa ter um caixa suficientemente tranquilo para passar o que puder passar desses perrengues, né? E uma coisa que eu também já vinha fazendo, o pessoal costuma dizer que na vida a gente faz a prova e depois é que estuda, né?
Geralmente acontecem essas coisas e a gente, pô, se eu soubesse, agora eu vou estudar porque numa próxima se acontecer tal. Mas eu já venho num estudo pessoal de inteligência emocional, de conhecimento e desenvolvimento pessoal há 3 anos. E eu posso dizer que nessa fase fez toda a diferença para eu pensar diferente. Talvez eu seja o único no Brasil hoje que está largando o serviço público para continuar empreendendo, sabendo que a maioria das empresas talvez possam acontecer o pior. Talvez eu seja o único no Brasil hoje que esteja fazendo isso. Por quê? Faz 3 anos que eu venho no conhecimento, no desenvolvimento pessoal, justamente encontrando propósito e sabendo o que eu quero para a minha vida. Quando eu percebi isso, que o que eu decido hoje não tem que ser baseado na crise. Por quê? Se a gente utilizar aquele conceito do Paulo Vieira de 10-90, esses são os 10% que a gente não tem controle. É a crise. Ou seja, atingiu todo mundo. Não tem controle. Mas eu tenho controle, principalmente, do que eu posso fazer diante dessa crise. Hoje, com certeza, Larinha entrou aí, Larinha é uma serva de Deus também, com certeza teve muita gente que procurou mais a Deus nesse momento. Então, esse pode ser o gatilho. Pô, por que eu estava me afastando de Deus? Teve gente que se aproximou da família nesse momento. Teve gente que conseguiu repensar sobre o seu negócio. Então, esse é os 90% que eu posso fazer diante desses 10% do que acontece comigo. Ou o princípio de Pareto, 20-80, né? Como você falou lá, que eu utilizei o seu Stories para fazer um vídeo também, sobre a decolagem do avião. Então, existe um princípio de Pareto que é uma relação entre 20 e 80. Esse talvez seja 20% que a gente não tem controle, mas temos 80% de ações que podemos fazer para minimizar esses 20%, ou no mínimo para aprender com esses 20%, né? Porque não há fracasso, é tudo resultado do que a gente tem colhido, do que a gente tem plantado. Então, o que aconteceu isso aí? Tá, é a crise, mas temos 80, 90% de ações que podemos fazer diante dela. E isso aí é que vai determinar o nosso resultado no pós-crise. Meu amigo, show. Ó, o Instagram daqui a pouco vai nos avisar que já está terminando a nossa live. Faltam 8 minutos. Eu quero te agradecer, já adianto a minha admiração por você. Estamos juntos aí, vamos fazer várias lives juntos. Parabenizar você pela visão empreendedora e, assim, o coração de não guardar para vocês. Querer contribuir, compartilhar com toda a outra equipe, as outras equipes das outras franquias, porque isso é crescimento. Nós somos como árvores e quanto mais as sementes jorram, mais árvores crescem, mais a gente cresce. Exatamente. Então, parabéns para você, para a Sanauá, que Deus abençoe muito a sua família. Eu quero que você diga aí suas considerações finais. Mas antes, eu quero pedir para o pessoal que está com a gente aqui, eu vou tirar um print da nossa tela aqui, marca o Diego, que a gente vai compartilhar. Dá um sorriso aí, Diego, para o pessoal tirar o print aí. Pronto. Tira o print nosso aí, gente. Valeu. Meu amigo, dá as suas considerações finais aí e a gente encerra com muita gratidão a Deus pela sua vida. É isso, pessoal. Hoje, o empreendedor, o que ele precisa é sobreviver. Então, o primeiro passo é pensar como sobreviver. Pensar como sobreviver, porque quem passar por essa crise vai passar com certeza muito mais forte, né? E como você detalhou aí sobre alguns políticos oportunistas nesse momento sobre instituições de caridade, esse é o momento de mostrar, na verdade, humanidade, né? Os oportunistas podem até pensar e talvez estejam até ganhando alguma coisa nesse momento, mas isso não é ecológico, né? Lá na frente, se não for no mundo dos homens, no mundo espiritual vai ter a devida justiça. Então, não se preocupe, como eu disse, eu trabalhei na enchente de 2010 e eu vi o pessoal arrasado, sem casa, sem ter onde morar, perdeu tudo de uma hora para outra, e uma água mineral que era vendido a R$2, R$3 na época, o cara estava vendendo a R$20. Entendeu? Então, num momento desse, em que muitas empresas estão doando, muitas pessoas estão doando, existem pessoas que estão sendo oportunistas nesse momento. Então, a melhor forma agora de passar essa crise é justamente estudar, analisar, repensar, se reinventar e escolher as melhores estratégias para sobreviver. Com certeza,
inteligência espiritual, inteligência emocional são fundamentais para passar esse momento, né? Eu voltei também a ler diariamente a Bíblia, coisa que eu não estava fazendo. E no primeiro dia já teve um insight de Salomão. No primeiro dia, porque eu estava pedindo discernimento para algumas coisas, para algumas decisões que eu precisava tomar na empresa, e veio essa aí. Então, eu não preciso pedir nada a não ser discernimento, porque a partir daí eu vou fazer todas as ações que eu posso fazer para gerar o resultado que eu quero, o resultado que eu mereço, enfim. E pode ter certeza, assim como esse livro aqui, eu separei, não foi à toa. Ponto de inflexão. Livro excelente do Flávio Augusto. E justamente algumas decisões que vocês tomarem nessa crise vão ser pontos de inflexões para a vida de vocês, né? Essa decisão que eu tomei de largar o serviço público, eu tenho plena consciência que é um ponto de inflexão, porque a partir daí eu posso focar exclusivamente em fazer trabalhos que eu não podia fazer por ser servidor público e focar exclusivamente no desenvolvimento da empresa. Por quê? Porque eu descobri que é o meu porquê, descobri que é o meu propósito. E isso aí não adianta. Quando a gente conhece o propósito, principalmente você que é pastor, quem é líder espiritual, tem muito essa força que às vezes largou alguma coisa muito forte, algum emprego forte, algum contato social. Por quê? Porque descobriu o propósito, né? E propósito, quando a gente acha o nosso chamado, ele está diretamente ligado a Deus. Não importa se é na igreja ou no empreendedorismo. Mas quando a gente acha o nosso chamado, quando a gente encontra o nosso chamado, ele está diretamente ligado a Deus. Porque Deus fez cada pessoa de alguma forma para poder impactar vidas, né? Se todo mundo fosse pastor, não teria gente sentado nos bancos dos templos, das igrejas. Então, existem os pastores, existem cada um com sua função nessa sociedade, mas justamente para isso, para difundir, para fazer o bem, para fazer essa corrente do bem. Show de bola, amigo. Muito obrigado aí pelo seu conteúdo, pela sua contribuição, pelo seu coração, que é tão bom quando a gente ouve uma pessoa que, rapaz, mexeu comigo essa live aí, a sua decisão, realmente, show de bola, mas eu sei que Deus honra. Só interromper, futuramente eu vou estar com uma palestra sobre isso. Por quê? Porque são nesses momentos que as decisões, uma decisão muda tudo na vida da gente, entendeu? E eu tenho certeza que esse tema de palestra, o servidor público que largou o serviço público na crise do coronavírus, eu acredito que... Realmente tem que estar muito, assim, você ter muita clareza, que é o que às vezes a pessoa num momento como esse não tem. Isso. Se não tem, por isso precisa pedir ajuda. Eu até perdi meu raciocínio nesse, eu ia falar sobre isso, mas é justamente isso. A gente às vezes está sem saber o que fazer. Então, meu irmão, que a gente não tenha o orgulho, a soberba, a prepotência de preferir sofrer e colocar outras pessoas em risco porque a gente não pediu ajuda. Então, se você está tendo essa dificuldade na crise, está sem ter uma clareza em relação ao que deve fazer, procura ajuda. Tem muitos profissionais aí de várias áreas que podem te orientar. E interessante, você falou sobre a questão que até anotei sobre a preocupação com o problema da saúde, né? O problema sanitário, o problema da economia e também tem o problema emocional depois de tudo isso, que muitas pessoas, como você falou nos Estados Unidos, quando aconteceu aquela crise, o índice de pessoas que desenvolveram câncer foi muito maior do que o normal. Por quê? Porque existem abalos internos também que estão acontecendo. Exatamente. Então, quantas pessoas também estão aí, a coisa está tranquila, ainda dá para mim aguentar um tempo, mas e até quando eu levo segurando essa pegada sem cuidar também do meu espiritual, sem cuidar do meu emocional? Então, o conselho que eu dou para essa turma, além de toda a questão de aproveitar para aprender, para treinar, para refletir, mas é dar uma olhadinha para o emocional, aprender um pouco, se não sabe, sobre inteligência emocional e ajuda a quem pode te ajudar. E também em relação à tua espiritualidade. Não é questão de religião, instituição, templo fechado, não. É princípio, são princípios. Você vê que você estava conversando, poxa, peguei um insight aqui, numa palavra com Salomão. Por quê? Porque tudo está lá. É o manual do fabricante. É o que a gente aprende, tudo que a gente fala vai passando por dentro dos seus princípios. Então, meu amigo, gratidão, um abraço aí na Sanauá e toda a sua família. Viu? Que Deus te abençoe. Espero que seja a primeira aí de muitas e a gente vai estar junto. Com certeza. Deus abençoe a todos. Quem me segue não segue o Diego, segue ele aí. Quem segue ele não me segue aí. E vamos junto nessa corrente do bem. Meu amigo, um abraço. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Até a próxima aí. Tchau.